Sejam muito bem-vindos, Strangers, então, ao nosso workshop Criatividade Requer Coragem. Hoje a gente tem essa aula, então, realmente, sobre como se aproximar da criatividade, como a gente se conectar com essa habilidade tão forte e como desenvolvê-la. Vamos desmistificar um pouco o fato dela não ser um dom e talento, e sim essa ferramenta que nós utilizamos para resolver os problemas do nosso dia a dia. Então, se vocês estão assistindo, tenho certeza que já tem uma relação muito interessante com a criatividade em si, mas vai ser muito legal a gente poder conversar e se aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá? Então, gente, aqui na PGB, a gente sempre começa com uma frase. Você sabe que já assistiu alguma PGB Talk, também tá a par de como a gente sempre começa com um pensamento. E a gente começa com essa frase do Nietzsche, que para mim tem tudo a ver com criatividade, que é nenhum artista tolera de verdade a realidade. Se nós, criativos, tolerássemos, não estaríamos todos os dias criando coisas novas e procurando transformar o mundo que nós estamos, a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, gosto de pensar nisso para a gente ir pensando nos nossos próximos movimentos de criação, como nós estamos mudando a nossa própria realidade. E vocês vão ver que no início dessa aula tudo parece extremamente poético, afinal a criatividade mexe muito com a arte, que é, de certa forma, toda essa poesia. Mas a criatividade fala principalmente, gente, de decisões comerciais, decisões que alteram e são importantes para o sucesso de algum negócio e de alguma ideia. Então, me apresentando para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula, da PGB, eu sou formada em moda pela Fevale e também sou arquiteta e urbanista pela Unicinos. Então, eu naveguei muito dentro dos institutos criativos e sempre estive inserida nesse meio. Gosto muito de design, gosto muito de arte, mas sempre puxei também para esse lado da neurociência, do marketing, para entender realmente o comportamento do consumidor. E uma coisa que, uh, que me lembrava muito quando eu era criança era que eu tinha essa facilidade imensa na leitura, por exemplo, porque eu gostava tanto de ler. Quando eu lia, eu conseguia imaginar o cenário que estava me passando, o cenário que estava sendo descrito, o personagem, aquela situação muito claramente. Isso ficava muito ativado no meu cérebro. E agora, já um pouco mais velha, eu fico pensando como, na verdade, tanto ler como escrever, na verdade, também é um tipo de arquitetura, que a gente acaba criando cenários e criando esses movimentos. É um tipo de design. Então, a gente pensa isso tanto para moda como para arquitetura, mas isso é uma forma, olha como a criatividade, essa visualização criativa está intrínseca em cada passo que a gente tem. Isso a gente vai falar muito hoje, sobre a importância desse desenvolvimento de habilidades como a escrita e como a leitura para o desenvolvimento da criatividade. E, por algum tempo, então, o que mais me pegou era a gente entender como era esse processo criativo dentro da moda e dentro da arquitetura, que eram as áreas de estudo, mas no design em geral, né? Então, como eu comentei, o comportamento de consumo e como estudávamos esse comportamento, isso é o mais importante. Não só o que estava acontecendo, mas como nós estávamos absorvendo esse comportamento, foi talvez uma das partes que mais me intrigava. Então, por isso nasceu a PGD, que vocês conhecem. É a nossa plataforma, www.pgdinteligência.com.br. A gente agora tem essa nova fase, que é a trilha de ensino dentro do site da PGD. Então, além da criatividade, nós vamos falar sobre colorimetria, vamos agregar aqui todas as nossas revisões, tanto da Fashion Week quanto do circuito de arquitetura. Enfim, se preparem para ter realmente conteúdos ainda mais enriquecedores e que a gente possa aprender juntos, eu e vocês. Mas, como toda uma boa nerd, estou aqui com o meu café e vamos passar
para o nosso itinerário de hoje e o que a gente vai aprender nesses momentos de aula. Essa aula é gravada, gente, então fiquem à vontade em vê-la em partes, em vê-la em módulos, e exatamente como a gente dividiu. Então, essa é uma sugestão para vocês irem assistindo em capítulos. A gente terá, primeiro, o cérebro criativo, onde realmente mora a criatividade. Então, eu sei que vocês também gostam muito, Strangers, de falar um pouco sobre neurociência e entender como o cérebro está funcionando e como ele está lidando com toda esses estímulos que a gente tem ao nosso redor, principalmente como criativos, como pessoas que absorvem isso com mais facilidade. E, aproveitando com um parênteses, que isso a gente vai ter muito nessa aula, uma linha de estudo que eu gosto muito de seguir, eu já sugiro para quem quiser me acompanhar e a gente trocar uma ideia, é sobre neuroestética. Então, como a gente entende a estética e a beleza no nosso cérebro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do cérebro criativo na primeira parte, entender o que é inteligência cristalizada e inteligência fluida. Na segunda parte, a gente fala sobre como adquirir repertório. Então, realmente, como a gente constrói toda essa biblioteca que mora no nosso cérebro, que é a base, o fundamento, o alicerce da nossa criatividade. Sem repertório, não temos aonde nos explorar. O nosso terceiro capítulo fala sobre o flow de criação. Então, depois que a gente entende como o nosso cérebro funciona e o que mora, do que se alimenta, que é o repertório, a gente vai entender como isso é posto em prática, como realmente ocorre a explosão da criatividade. Aqui a gente teria o nosso intervalo, então a gente sugere que vocês façam esse intervalinho, pelo menos, entre esses módulos. Tomem um café, que nem eu estou tomando aqui, e a gente continua a conversar nas ferramentas. Nessa parte, a gente traz para vocês 5 ferramentas bem importantes para a gente conseguir estimular um pouco mais o nosso hábito criativo. Então, posso dizer por mim mesma, eu sempre tive esse apelo artístico, criativo, muito cedo, mas durante o trabalho, por mais que trabalhamos com coisas criativas, nós sentimos essa atração, esse flow, essa atração pela criatividade, pela ideia, diminuir. Então, é muito importante nós mesmos, como adultos, podermos estimular isso de uma forma constante e estimularmos também as nossas equipes. Depois, a gente fala um pouquinho sobre quem nós somos, que vocês todos já têm uma boa ideia, e a gente propõe uma dinâmica. Essa é uma aula gravada, então a gente propõe que vocês façam entre si, a gente dá várias dicas aqui, e executem pelo menos de 1 a 2 depois dessa aula para botar em prática, e fiquem super à vontade para tirar dúvidas, entrar em contato com a gente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por Instagram, que a gente conversa um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá? Então, vamos começar com o cérebro criativo. Gente, quando a gente, de novo, estava falando muito sobre a poesia da criatividade, a habilidade que muda o mundo, a habilidade que não tolera a realidade, mas, na verdade, se a gente pensar friamente, a criatividade é um aspecto extremamente comercial e evolutivo, sempre pensando numa forma de nós respondermos e evoluirmos no mundo de uma forma nova e útil. Muitos acreditam que a criatividade, na verdade, é a forma em nós chegarmos em algum lugar de uma forma mais rápida, utilizando menos recursos. Então, isso diz a respeito tanto da sustentabilidade, quanto também da sustentabilidade econômica. Uma solução criativa, na verdade, é uma solução que poupa tempo, poupa dinheiro e poupa infraestrutura no geral, ou seja, ela faz mais com menos. Normalmente, aspectos criativos são atribuídos principalmente a coisas simples. Então, quando a gente pensa em Mies van der Rohe falando menos é mais,
claro que é uma máxima do modernismo arquitetônico, mas ele também fala que, ao meu ver, como estudiosa de comportamento e de criatividade, como mais podemos diminuir as coisas e realmente passar a nossa ideia, mais inteligente isso é. Então, é uma forma de nós olharmos a criatividade como um todo. De novo, a criatividade, ela não é uma ideia simplória. Ela é uma ideia simples. É diferente. Ela atribui a várias camadas, mas no fim é um purismo simples. Então, quando a gente pensa nessa criatividade, a gente pensa num fenômeno multidimensional e complexo. Por que a gente diz isso? Porque a criatividade não fica guardada em um lugar do nosso cérebro. Ela não corresponde a, por exemplo, o lóbulo frontal, o anterior, ela não fica em um lugar específico como a memória ou a visão, enfim. Ela é multidimensional e ela é complexa, ou seja, ela ativa várias partes do nosso cérebro. Então, como nós estávamos falando, Guilford, em 1956, gente, ele é um psicólogo, ele acredita que a criatividade está ligada diretamente ao termo chamado pensamento divergente. Ou seja, a capacidade de resolver alguma coisa com diferentes soluções que resultam em economia de tempo ou dinheiro. Então, na verdade, nada mais é que uma solução mais comercial do que a gente pensa. Mas quando nós pensamos em criatividade, gente, é muito importante que a gente visualize que a criatividade significa explorar novas ideias e muitas vezes sair da nossa área de estudo. Ou seja, você não pode cavar um novo buraco cavando mais profundamente no antigo. Então, you can't dig a new hole by digging the old one deeper. Ou seja, a gente não pode achar novas ideias, novas perspectivas, se nós sempre estivermos no mesmo espectro, sempre olhando da mesma forma. A gente precisa expandir. Ali que entra o nosso repertório, essa alimentação. Então, como a gente falou também, a criatividade ela não se refere apenas a um lugar, uma região ou hemisfério. Ela envolve muitas coisas, inclusive vias serotinérgicas. Ou seja, quando a gente pensa em serotonina, em hormônios da felicidade e todas essas conexões energéticas que a gente tem dentro do nosso cérebro, a criatividade é muito ligada a elementos de prazer, a gente estar num fluxo que ative o nosso momento de prazer e faça com que essas ondas funcionem. Quando a gente brinca, né? Em inglês a gente tem um termo que se chama the juice, que é o suco da criatividade, né? Então, o estado de prazer, ele também contribui para que nós possamos ativar essas pontes neurais entre memória visual, verbal e todo o nosso repertório que atinge nosso cérebro. Então, isso é muito importante. Não só cada uma das regiões, como também nossos estados e nossas respostas hormonais compõem a resposta da criatividade. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre neuroplasticidade, que são os caminhos do cérebro. Então, se vocês pegarem um pouquinho do que a gente comentou antes, os caminhos que a criatividade tem no nosso cérebro, entre regiões e entre respostas hormonais, eles criam novas conexões, certo? Criar novas conexões é a plasticidade do cérebro. A melhor forma de explicar isso é quando a gente pensa num táxi ou num ônibus. O ônibus sempre faz o mesmo caminho. Então, todos os dias ele passa pela mesma rota e as pessoas sabem exatamente o que esperar. Já o táxi, ele sempre se adapta à resposta do passageiro. Então, sempre há novas demandas. Quando a gente pensa isso, é a mesma coisa do nosso cérebro. Se fizermos todos os dias a mesma coisa, o nosso cérebro sempre vai seguir os mesmos caminhos neurais, as mesmas captações entre neurônios. Já se estimularmos e colocarmos na nossa rotina coisas diferentes,
o nosso cérebro se comporta como um táxi. Ele vai fazendo ligações improváveis e diferentes. Uma dica importante de bibliografia para esse momento é, com certeza, o nosso podcast com a neuropsicóloga Rochelle Heffiger. Então, a gente tem um episódio, o episódio 3 do Stranger Podcast, e ela fala essa frase emblemática, que é a rotina de fazer algo diferente todos os dias, que é justamente a questão do táxi e do ônibus. Então, quando nós falamos de neuroplasticidade, é exatamente isso. É a capacidade do cérebro, como músculo, se reorganizar, se desenvolver e de construir novos hábitos. É literalmente a criar novas conexões entre neurônios quando a gente pensa numa forma fisiológica e anatômica. É ele poder conectar outros neurônios que não seriam os prováveis. Existem vários estudos que apontam, e isso é um exemplo um pouco mórbido, que sofrer um acidente envolva bater a cabeça ou algum choque na extremidade perto do cérebro, sendo criança ou sendo adulto, existe uma diferença muito grande. Porque quando criança, a nossa neuroplasticidade é imensa. Então, quando criança, o cérebro mesmo, ele promove podas neuronais que vai recriando o cérebro conforme coisas que usamos ou não usamos. E se tivermos esse trauma, a região encefálica, de alguma maneira, ele tem muito maior probabilidade de se reconstruir e de se reorganizar de uma forma que fique extremamente funcional do que quando somos adultos. Quando na adultez a gente não tem essa neuroplasticidade tão afiada e tão ativada. A neuroplasticidade ela vai diminuindo com o tempo. Então, por isso, é importantíssimo esse estímulo, o continuar a desenvolver a neuroplasticidade. Então, esse aqui, para mim, seja o principal slide dessa nossa conversa, que é entender que nosso cérebro está sempre se reorganizando, se reconstruindo, que quando crianças temos isso com uma facilidade imensa, e daí vem a imaginação, e conforme vamos envelhecendo, a nossa neuroplasticidade vai diminuindo. Por isso é importante ativá-la. Por isso que a gente diz o quão é importante fazermos palavras cruzadas, por exemplo, ou sudoku, conforme a idade vai avançando. Minha avó faz muito disso. Outro termo que é muito utilizado é a hiperconectividade. Então, a gente traz essa terminologia quando a gente fala depois de neuroplasticidade. Quando pensamos em neuroplasticidade, pensamos em conexões. E existe aquela imagem muito famosa sobre como um lado do cérebro é mega criativo e o outro lado ele é mega analítico. Isso é muito comum ser ligado tanto a figuras de gênero feminino e masculino, por exemplo, quando a gente pensa em construções de gênero. Mas, na verdade, o cérebro criativo, ele tem muito da hiperconectividade, que é a ativação de redes neurais entre hemisférios. Então, a gente pode ter essa inibição ou essa ativação, mas é muito importante que ele está interligando esses dois hemisférios, ou seja, não necessariamente temos um lado mais criativo que o outro, ou um lado mais ativado que o outro. Quando estamos em processo criativo, esses dois hemisférios estão amplamente ativados e conectados. Dito isso, existem algumas partes e regiões do cérebro que são muito importantes para a criatividade. Entre eles, claro, a memória. Como a gente vai falar, já falamos e vamos reforçar muito no capítulo do repertório, a memória é o combustível da criatividade. É onde guardamos a nossa biblioteca mental de tudo que já absorvemos para reutilizar em outros insights. Existem estudos que quanto mais diverso o conhecimento e mais conceitos diferentes, que não têm relação nenhuma entre eles, são absorvidos pelo nosso cérebro, melhor eles são incorporados na nossa memória semântica. Ou seja, que é uma memória que a gente consolida ela quando nós dormimos.
Então, muitos pontos importantes aqui nesse insight. Primeiro, a famosa cultura inútil. Eu brinco muito com essa expressão, dizendo que às vezes eu me sinto a rainha da cultura inútil, porque eu pareço lembrar de coisas extremamente aleatórias que não necessariamente têm a ver com a minha área de atuação. Isso tem a ver com o fato, quanto menos relacionados elas são, mais fácil é da gente lembrá-las. E o outro ponto importante aqui é que a consolidação dela é quando nós dormimos. A importância do sono como a limpeza cerebral. Então, até aquela frase icônica da Escola de Arquitetura e do pseudo-empreendedorismo, do pseudo-coach, que é trabalhe quando eles dormem, na verdade durma para ser criativo, para o cérebro funcionar bem. E com essa maior viabilidade da memória semântica, nós temos uma muito maior chance de gerar metáforas. Então, aquelas metáforas que às vezes surgem em um processo criativo, aquelas ligações, aqueles insights, são todos produtos de toda essa cultura inútil que a gente absorve, consolida no nosso sonho e conseguimos exprimir depois em algum processo criativo. Então, olha a importância. Não adianta a gente estar sempre conectado, sempre atualizado, se mantendo o mais próximo possível de notícias, de informações, de comportamento de consumo, se na verdade nós não tratamos o nosso cérebro de uma forma saudável a ponto de ele conseguir gerar essas conexões no nosso sono. Então, a memória para a criatividade talvez seja um dos pontos mais importantes desse alicerce. Depois, outra terminologia que a gente passou já pela neuroplasticidade, pela hiperconectividade, pela memória, é a desativação seletiva. Isso talvez seja o maior dos paradigmas sociais que a gente tem quando a gente pensa em criatividade. Que criatividade é muito associada à diminuição de inibição, ou seja, não consigo me exprimir, não consigo mostrar o meu trabalho para as outras pessoas porque eu sou muito tímido. E logo a pessoa não se considera muito criativa. Mas a criatividade, existem evidências que a criatividade é associada a uma diminuição de crítica interna e dessa inibição. Ou seja, nós temos momentos mais espontâneos, e vamos falar muito sobre isso, de liberação. Então, quando a gente canta, por exemplo, a gente tem essa diminuição crítica. Quando a gente está pintando de uma forma muito mais no flow criativo também. Então, a gente consegue exprimir isso para o mundo. E, de certa forma, pessoas criativas às vezes parecem mais extrovertidas, quando, na verdade, não é necessariamente isso. É que no processo criativo existe essa diminuição de inibição. Então, veja que interessante. Eu até brinco bastante que eu me considero uma pessoa introvertida. Mas estou sempre aqui conversando com vocês, conversando na frente de um monte de pessoas. E, na verdade, não é necessariamente que eu seja extrovertida. Mas quando estamos em processo criativo, a gente tem essa diminuição dessa crítica interna. A gente vai falar um pouquinho também nisso no flow. Então, essa desativação seletiva para que possamos construir processos criativos. Por isso que às vezes a gente diz que se sente muito bem quando nós estamos executando algo que nós gostamos, que nós estamos quando a gente está no nosso habitat natural de criatividade, nós estamos nos sentindo bem, porque essa crítica interna diminui muito. A última terminologia que a gente agrega aqui, para o nosso público que é bastante arquiteto, que é o processo somestésico. É quando o nosso corpo entende o ambiente em apenas um instante. Então, a importância também da gente entender o nosso cérebro e ver que o nosso cérebro está captando diversos estímulos conforme nós entramos em ambientes. Então, tudo isso se torna parte da nossa memória e do nosso repertório. Então, esse processo somestésico que o corpo passa, que o cérebro passa, é muito importante para que nós
possamos construir esse repertório. Então, fica aqui essas terminologias para serem sempre lembradas. E já que nós estávamos falando de desinibição, desativação seletiva, que tem tudo a ver com a desinibição, a gente fala muito para pensar num processo de bibliotecário e banda de jazz. O cérebro tem ambas personalidades. Quando a gente fala de uma personalidade bibliotecária, é uma personalidade analítica, altamente especializada, mais convencional. E eu ouso dizer em uma crítica que nós normalmente somos treinados na faculdade para, apesar de trabalharmos com faculdades altamente criativas, nós somos treinados para sermos altamente especializados e analíticos. Quando, na verdade, o cérebro, quando entra em processo criativo, ele funciona muito bem como uma banda de jazz. Quem entende uma banda de jazz sabe que o jazz, ele nasceu principalmente, o ritmo jazz, né? Nasceu de uma improvisação de instrumentos, ou seja, ele pouquíssimas vezes segue uma partitura. São vários artistas tocando juntos, improvisando naquele momento, e às vezes o piano toma a frente, às vezes o sax toma a frente, e eles vão construindo o ritmo a partir daí. O cérebro criativo funciona do mesmo jeito. Quando a gente diz que o cérebro está no processo criativo, no processo banda de jazz, ele está com um baixo nível de atividade cortical, aqui no lóbulo frontal. Ou seja, existe essa desativação seletiva para que as pessoas pensem mais livremente, tenha mais improvisação de caminhos neurais, de conexões elétricas, de ativação de memória. Então a gente para de pensar em caixinhas, para pensar numa extrema fluidez, que a gente chama, eu acho que talvez seja esse ponto mais correto. Quando a gente pensa isso a nível físico, literalmente física, a gente pensa em ondas de... A gente pensa em ondas de frequência, ou seja, a que frequência e estímulo isso está acontecendo. Quando a gente estuda o cérebro, isso é um parênteses importante, a neurociência como um todo, nós aprendemos que tanto a voz, quanto a escuta, quanto o visual, tudo são ondas. Ondas visuais, ondas vocais, ondas auditivas que a gente absorve. O cérebro ele também está numa frequência, assim como a música, por exemplo. Então, essa frequência podem ser ondas alfa, ondas beta, ondas delta. Então, quando nós meditamos, por exemplo, ou o barulho da chuva, ele coloca o nosso cérebro em um tipo de onda, um tipo de frequência que ele produz relaxamento total. Agora, quando nós colocamos em ondas beta ou ondas alfa, dessa frequência, a gente tem partes de concentração e partes de imaginação. Então, essa parte é um pouco mais difícil, vamos tentar passar com calma. Quando estamos em profundo estado de relaxamento, o nosso cérebro está vibrando em uma frequência específica. Quando estamos em um processo de concentração, o nosso cérebro está nas ondas beta. Então, ele está vibrando nessa frequência. Por isso que às vezes no Spotify a gente tem lá playlist para se concentrar, é porque todos aqueles sons estão exatamente na mesma frequência beta, que é um comprimento de onda. Então, Paula, como eu sei que é uma frequência de relaxamento ou uma frequência de concentração? É o comprimento da onda que está sendo gerada nessa frequência. Então, na onda beta, ela começa a ser um pouco mais curta e maior, e as ondas alfas, elas são ainda mais curtas e maiores, e é o processo imaginativo. Ou seja, o que a gente quer dizer com toda essa explicação mais física? Que não necessariamente a concentração vai implicar num processo imaginativo e de criatividade. Possivelmente, quando a gente aperta essa onda, aperta a frequência, coloca o nosso cérebro numa frequência mais alta, é que a gente vai atingir processos imaginativos. Então, essa frase é bem importante. A inovação pode acontecer quando você não está necessariamente tão focado.
Ou seja, às vezes a gente está quebrando a cabeça num foco tremendo, quando na verdade a gente precisa espairecer, colocar o nosso cérebro em uma outra frequência para que ele faça esse processo de imaginação. Então, vocês viram que, na verdade, quando a gente estuda a neurociência do cérebro, a gente fala sobre diversos aspectos que não são necessariamente ligados a um talento ou a um dom. Ele é muito mais ligado a ativações específicas que podemos fazer de forma consciente, ou seja, uma habilidade. Quando a gente pensa na criatividade como habilidade, ela é uma soft skill, que nós estamos falando agora, principalmente quando a gente pensa no cenário de inteligência artificial, porque a soft skill, a gente tem hard skills, soft skills. Hard skills é habilidades, como a gente pode dizer, hard skills são habilidades mais firmes, mais objetivas, que no caso é nós sabermos escrever, saber matemática, saber Excel, saber um software. Tudo isso são coisas que a inteligência artificial agora está treinada a fazer. Contudo, as características que nos tornam humanos são os soft skills: empatia, criatividade, comunicação, liderança. Isso são chamados de soft skills, que são habilidades que são dificilmente treinadas a partir de um curso e muito mais treinadas como uma habilidade. A criatividade é uma delas. E o que torna algo... Como se constrói uma habilidade? A partir do hábito, a partir da prática. Por isso que a gente vai bater na tecla o tempo todo durante essa talk, que a criatividade ela precisa ser estimulada conscientemente acima de tudo. Porque a única forma dela ser desenvolvida como uma habilidade é ela estar no nosso hábito. Tudo sempre vai voltar para a frase da Rochelle, que é a rotina de fazer algo diferente todos os dias. Então, isso tem muito bem explicado também no episódio do podcast. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês conseguirem também escutar ele após a nossa aula, que é a diferença da inteligência cristalizada e a inteligência da diferença fluida. Muito importante para a gente finalmente desmistificar que a habilidade não é necessariamente um dom supremo. A inteligência cristalizada são aptidões e inclinações com as quais nós nascemos, nossa personalidade, nossa genética. Aí sim é o que normalmente a gente atribui a dom ou a talento. Vou usar um exemplo extremamente prático entre eu e minha irmã. Minha irmã é médica. Eu sou arquiteta, designer, pesquisadora. Ou seja, nós sempre fomos estimuladas e criadas da mesma maneira, mas tivemos inclinações diferentes, porque isso estava na aptidão desde que nós nascemos. Então, da mesma forma que a minha irmã, desde pequena, gostava de mexer em animais, em entender como a fisionomia funcionava, ao olhar moléculas, eu sempre tive uma aptidão mais artística, gostava de arte, gostava de colorir, gostava de ler, por exemplo. Então, são aptidões que a gente tem, isso se chama inteligência cristalizada. Quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa na inteligência fluida, ou seja, aquela que pode mudar ao longo do tempo. Habilidades desenvolvidas pelo ambiente e pelos estímulos. Outro exemplo muito prático. A inteligência cristalizada pode ser muito ligada a desenvolvimento motor, a ter uma grande capacidade motora. Só que é através da inteligência fluida, colocando essa pessoa a estímulos motores desde pequena, que essa inteligência vai chegar no seu máximo e vai produzir atletas de alta performance, por exemplo. Então, nós sempre conhecemos aquela pessoa que sempre teve uma super aptidão para esportes, mas tem uma profissão completamente diferente, certo? Então, o esporte talvez seja a inteligência cristalizada dela, e a inteligência fluida seja com o que ela trabalha agora, por exemplo. Mas quando nós somamos os dois, é que a gente tem a inteligência criativa. Então, nós sempre podemos estimular a nossa criatividade,
se atribuindo aos talentos que nós temos e estimulando eles ao longo da nossa vida. A criatividade não necessariamente tem a ver com habilidades artísticas. Então, eu sei que falei bastante disso, mas não necessariamente produz a artistas, pintores e escultores, mas geralmente produz profissionais altamente inteligentes. Eu gosto de dizer que o design, por exemplo, ele é muito além de uma matéria e de uma área de atuação e muito mais como uma forma de pensar. Eis o design thinking, por exemplo. Então, eu acredito muito que médicos têm a capacidade de design muito intrínseca neles e que uma pessoa que nasceu com uma inteligência cristalizada para esse pensamento crítico de design e desenvolve ao longo do tempo, por mais que a profissão que ele escolher, ele consegue atingir essa inteligência criativa. Como falamos, os hábitos, gente, volta tudo sempre para a neuroplasticidade, tá? Então, nós temos com essa inteligência cristalizada e vamos desenvolver ela para a inteligência fluida. O que é importante nós sabermos a partir da inteligência fluida, que é essa construção de hábitos. Os hábitos são sempre mantidos através das podas neurais. As podas neurais acontecem com alguns meses de idade, depois com 2 anos, depois com 4 anos e depois um pouco mais avançado na infância tardia. Se temos essa inteligência cristalizada que não foi propriamente estimulada, talvez nós não tenhamos a chance de desenvolver ela, porque existem essas podas neurais. Não usa esse tipo de neurônio, o cérebro descarta. É a neuroplasticidade. Por isso a importância, por exemplo, de manter um hábito de leitura desde pequeno e continuar estimulando ele por toda a infância. Depois, se vai ser um adulto que continua essa estimulação, não sei. Mas poder atribuir as possibilidades para essa criança de ser um leitor ou não, cabe ao estímulo desde pequeno. Uma coisa que a Rochelle, neuropsicóloga que nos auxiliou nesse podcast, trouxe de uma forma muito lindamente. Ela tem uma criança de recém 2 anos, uma neném muito fofa, e ela falou assim: eu não quero inclinar a minha filha para uma área ou outra, através dos estímulos que eu dou para ela, mas eu quero dar as possibilidades dela ser o que ela quiser, estimulando o máximo de coisas que eu conseguir. Então, tanto na leitura quanto no físico. Isso é poético. Então, é necessária essa estimulação que a gente tem durante a infância. E na adultez, essa estimulação diária. Ou seja, a gente realmente continuar a ter esse hábito. De novo, reforçando, o hábito da leitura que eu tinha tão fortemente como criança, sinto muito mais dificuldade em manter na adultez. Mas, ao mesmo tempo, quando começo um livro, sinto uma facilidade de terminá-lo. Então, é exatamente isso. Nossa, Paula, eu tenho uma dificuldade de engrenar no livro, talvez porque na infância isso não foi tão estimulado. Mas existe a possibilidade da gente criar esse hábito na adultez. Vai ser mais difícil? Vai. Exige mais concentração? Exige. Mas é a rotina da gente fazer essa coisa diferente todos os dias. Então, a mesma coisa quando a gente pensa em aprender um novo idioma. É sempre muito mais fácil aprender na infância por causa da neuroplasticidade. Eu aprendi inglês com 7 anos, agora estou estudando italiano com 28. A diferença para a gente lembrar o vocabulário é muito grande. Mas é se colocando sempre nesse ambiente de aprendizado de uma língua estrangeira que a gente pode manter essa facilidade. Faz sentido para vocês, gente? Então aqui a gente, para trazer um pouco do cérebro criativo, habilidades manuais que a gente pode ter para estimular essa criatividade em adultos. Ler e escrever e ter a ideia do tato, ou seja, conhecer novas escrituras e sempre ler e escrever à mão, no caso. Então, isso faz toda a diferença para a gente forçar o cérebro a ter essas novas conexões. A leitura, gente,
é uma habilidade essencial para a gente desenvolver o cérebro criativo. E quando criança, já que a gente não pode colocar a criança no escrever, por exemplo, são texturas e dimensões, ou seja, estar exposta a ambientes diferentes para fora de uma tela, por exemplo. E aqui não vamos entrar na discussão da tela em específico, mas sim do conhecer texturas, a textura da grama, a textura da praia, a textura de um ambiente e as várias dimensões que isso provoca. Então a gente pensa em 4 tipos de criatividade. São deliberada e cognitiva, deliberada e emocional, espontânea e cognitiva e espontânea e emocional. Outro parênteses, porque achamos importante a gente conhecer esses 4 tipos de criatividade. De novo, porque a criatividade não necessariamente está ligada ao emocional artístico, e sim a decisões econômicas, a decisões técnicas que nós produzimos todos os dias. Ou seja, a deliberada e criativa, e cognitiva, perdão, é uma criatividade que vê o problema e associa a concentração. Não é romântico. Eu tenho um problema, eu preciso resolver. Essa é a criatividade deliberada consciente. Quando a gente fala, na deliberada e emocional, é uma imersão nos nossos sentimentos de uma forma intencional. Ou seja, nós queremos produzir algo, arquitetos fazem muito isso, artistas, quando pensando em arte contemporânea, fazem muito isso. A principal pessoa da moda que está estudando o comportamento, a gente faz uma imersão nos sentimentos das outras pessoas, ou seja, ela tem todo esse aspecto mais emocional, mas a gente faz isso de uma forma intencional. Quando a gente pensa na espontânea cognitiva, é a ideia que vem, é a inspiração do evento. Normalmente eu digo isso quando nós estamos tomando banho e temos uma ideia do nada. Normalmente com o cérebro em estado de relaxamento ou até em estado alfa, por exemplo, que é o da imaginação. Então é a inspiração do evento externo, a maçã de Newton, que a gente chama. E a espontânea e emocional é realmente a visceral, é a como mágica, é a epifania dos pintores, é o que a pessoa tem muito mais de poesia. Então vocês podem ver que da poesia para o problema crítico existem várias passagens. E por fim aqui a gente traz, para terminar esse capítulo, a gente traz os 3 formatos diferentes para a gente entender criatividade, para além de inovação e para além de imaginação. Então, quando a gente diz que uma pessoa é imaginativa, não necessariamente ela é uma pessoa criativa, apesar de ser muito provável que seja. Mas a imaginação é uma capacidade de criar algo na mente que não foi captado pelo sentido. É um sonho, é o nosso amigo imaginário. Já a criatividade é usar essa imaginação, é usar essa criação de algo que não foi captado para resolver um problema que existe, que é viável. E na inovação a gente aplica a criatividade. A gente pega um insight e transforma ele numa solução de problema de fato. Gosto de usar um termo muito próximo à nossa geração, que é o Harry Potter. A imaginação é o que a J.K., a autora de Harry Potter, teve no trem e criou o mundo mágico do Harry Potter do fundo da sua imaginação. Então, isso é o processo imaginativo. O processo criativo é ela traduzir essa imaginação que ela teve para um livro, ela colocar numa produção criativa. E a inovação é a monetização disso. Ou seja, é ela ter traduzido esse livro, com a qual ele já ganhou dinheiro, em um parque e no mundo do Harry Potter, em produtos, em filmes, em novas histórias. Para mim, esse é o melhor exemplo, porque dá para realmente viabilizar muito bem o que foi a imaginação, como eu traduzi isso para um processo criativo e como eu realmente fiz isso uma coisa inovativa. Agora a gente parte para repertório.
Então, strangers, vamos falar sobre repertório. Essa mágica, essa alimentação mágica para o cérebro criativo, que nada mais é que a nossa biblioteca mental. Como a gente constrói ele? Realmente, qual é essa... onde a gente pega boas ideias? Eu acho que essa é o grande indagação fria e calculista quando a gente pensa, nossa, legal, eu quero ser uma pessoa criativa, mas aonde eu consigo boas ideias? E daí eu começo com a ótima frase de Austin Kleon, e aqui fica para vocês a nossa primeira recomendação de livro, que é o livro. Opa! Que é o livro Roube como um Artista, do Austin Kleon. Acho que dá para ver, né, gente? E ele fala no livro, nada é original. É a primeira frase que ele fala. Nada se cria, tudo se copia na natureza. E eu sei que vai ser um pouco dramático e um pouco... que a gente tem um pouco de preconceito em relação a isso. Mas a gente vai desmistificar essa parte do nada é original e realmente o que é inspiração de verdade. Então, quando a gente pensa, nossa, onde eu tenho boas ideias, é essa construção de repertório. E as boas ideias nada mais são do que a gente sabe conhecer várias referências e, a partir delas, realmente associar com alguma outra que faça sentido para mudar o nosso problema. Ou seja, quando a gente pensa, gente, em repertório, a gente fala que, para a teoria da informação, o repertório ele se refere ao nível de conhecimento do seu receptor. Então, é um nível de cultura. Pensar a nível de cultura, a gente pode pensar até que é uma coisa meio elitista. Porém, quando a gente pensa a nível digital, quando a gente fala no século XXI e toda a era da digitalização, a gente tem uma muito maior democratização dessa informação no geral. Então, o nível cultural de uma pessoa não é mais medido pelo seu nível de posses ou o seu nível, sua classe social, por exemplo, justamente porque a internet, de uma forma pseudo-democratizada, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, que ainda faltam vários espaços com internet, mas também um papo para outro momento, mas ela é de fato pseudo-democratizada, a gente sabe que é muito mais viável ter acesso à informação agora do que antes. Quando a gente pensa em análise de tendências e análise de comportamento em geral, o repertório, ele é absolutamente essencial. Ele faz parte do monitoramento midiático que a gente tem. Então, é através desse monitoramento midiático geral que a gente constrói esse repertório, seja para ideias criativas, seja para pesquisar conteúdo. Tudo diz respeito, gente, à observação. Isso a gente fala bastante nas talks, que da mesma forma que a yoga diz respeito a uma respiração consciente, uma respiração intencional, a aquisição de repertório, ela é uma observação intencional. É uma observação tanto participativa como também mais consciente. Então, o que a gente sempre fala, ela não se desenvolve. A criatividade só se desenvolve apenas com repertório. E quando a gente pensa em manifestações, então a gente fala, ai, Paula, o que eu fico observando? Eu vou observar manifestações. O que são essas manifestações de fato? São os comportamentos, é tudo que é produzido. E o monitoramento, a gente pode fazer ele de uma forma física ou de uma forma digital. De novo, gente, monitoramento é uma palavra bonita a gente dizer que está adquirindo repertório. Mas é o viver, é o observar, o não passar em branco pelos lugares. Então, nossa primeira dica de ouro sobre construção de repertório, que a gente falou desde a primeira parte da aula, que é adquirir através da leitura, né, que a gente tem essa imaginação, esse aspecto mais imaginativo, seja de livros de ficção, por exemplo, como também um outro ótimo repertório são livros de conteúdo. E aqui a gente tem nossas principais indicações. Então, Roube como um Artista, de Austin Kleon,
Para quem já leu, tenho certeza que todo mundo se identifica muito com esse livro. Ele é rapidinho de ler, gente, super ilustrado. A gente também tem Hitmakers, por exemplo, e Ponto da Virada, que são livros perfeitos sobre consumo e sobre comportamento social. Outro livro que eu gosto muito, que fala sobre criatividade, é Nudge. Nudge fala sobre decisões que nós não tomamos de forma consciente. E como nós podemos implicar, como nós podemos criar nudges que façam que as pessoas tomem decisões a partir de que sejam melhores para elas de alguma forma, sem que seja de uma forma tão consciente. Ou seja, gente, existem inúmeros, milhares de livros. Indico também vocês a darem uma navegada no LinkedIn, sempre tem alguém indicando algum livro muito bom. A gente tem aqui os outros livros da nossa bibliografia dessa aula, que é Ócio Criativo e Vai Lá e Faz, que é do futurista Tiago Matos. Esse livro é um pouco mais antigo, mas ele é sempre muito rico em algumas formas. Mas tudo isso fala sobre como a gente pode, dos livros, poder ter essa visão um pouco mais imaginativa a partir dos livros de ficção e também mais crítica a partir dos livros de conteúdo. E os livros, gente, de novo, a base da desenvolvimento de criatividade. Ou seja, se é difícil ler um livro de conteúdo, então começa por um de conteúdo tão denso. Então, assim, Rompe com um Artista é muito fácil de começar. E também algum livro de ficção sempre ajuda. Sempre lembra. Livros de ficção, eu brinco, né? Gente, apenas leia. Não precisa ler Machado de Assis ou um livro da literatura brasileira que tenha alguma conexão mais complexa. Leia livros gostosos, livros altamente comerciais, se for o caso para começar a ler, e vão evoluindo. Ler é como correr. Eu falo porque são hábitos que eu tenho mais proximidade. A gente não começa correndo 5 quilômetros direto ou 10 quilômetros direto. Nós começamos intercalando. A leitura é a mesma coisa, ela precisa ser desenvolvida também. Outro aspecto para aumentar o repertório são os filmes. E, gente, pode parecer muito óbvio, né? Livros, filmes, coisas que teríamos numa biblioteca geral. Mas o que a gente quer trazer a atenção aqui nesse capítulo do repertório é justamente a gente fazer essa observação de forma consciente. Então, os filmes, eles ensinam muito sobre design, fotografia. O casamento da atmosfera com a paleta de cores, com o tom de voz, com a angulação da câmera, tudo isso só para passar o conceito do filme, a ideia. Então, assistir um filme para diversão, ótimo, uma delícia. Mas assistir o filme em algumas partes, realmente observando como essa construção é feita, nada mais é do que ter acesso a um case de sucesso. O filme, observando, é estudar um case de sucesso. Então, quando a gente absorve essa ideia do filme, é primordial. Eles são trendsetters incríveis, ou seja, trendsetters que lançam tendências, porque geralmente, quando os filmes estão muito falando sobre alguma coisa em específico, e a gente nem está falando de Barbie aqui, tá, gente? Que essa aula está sendo gravada no mês que foi lançado a Barbie, e nós não estamos necessariamente falando de Barbie. Mas temáticas, por exemplo, eu lembro especificamente que ali entre 2018 e 2019 saíram muitos filmes com a temática dos anos 70. Então, ou falando sobre uma personalidade dos anos 70, ou enfim, se passando nos anos 70, e foi a partir daí que tanto a moda começou a apresentar muitas características setentistas, como também a própria arquitetura, o próprio interiores. Então, gente, olha a importância da gente entender e observar o que está acontecendo. Um outro exemplo, só para finalizar a parte, é que a gente teve uma maior distribuição de filmes, de produções orientais nos catálogos, tanto da Netflix, enfim, como de outros streamings. Então, produções orientais, começando principalmente por Round Six em final de 2021, começo de 2022, a gente começou a ter um contato bem maior com a cultura coreana, com a cultura oriental no geral, e isso começou a mudar o estilo de consumo das pessoas.
seja na beleza, seja na moda, seja nos interiores também, principalmente no varejo. Então, olha a importância da gente entender o que está acontecendo no movimento midiático como um todo. Então, fica aqui esse insight. Outro lugar, além dos filmes e dos livros para adquirir repertório, são o mais óbvio, lugares. Então, aqui a gente realmente estimula para que vocês visitem outros lugares. Sejam viagens, e gente, não precisa ser viagens estrondosas e ostentativas. Todos os lugares têm muitas histórias para contar, muitas histórias para contar. E, de novo, observação participativa. Consumam esse lugar com o que ele tem para dar. Fotografem vitrines, entrem em lojas, fotografem a comida do restaurante. Paulo Borges, na última talk que a gente teve com ele presente, ele falou: nada diz mais a respeito das tendências de consumo sobre o que as pessoas estão comendo. Então, a gente observar tudo isso num novo lugar, o que está sendo hype na comida, o que está sendo hype nas lojas e ainda eventos, conferências, talks em regiões diferentes, ouvir outras pessoas falar. Isso é construção de repertório, é interesse, é observação. Então, isso são meios práticos da gente ligar essa observação participativa. E por fim, talvez o que eu mais goste é o nosso feed do Instagram, ou no caso da geração mais nova, do TikTok. E para mim, esse é o mais importante, talvez, de todos, não sei. Eu acho que eu vejo tudo com uma igual importância. Mas, gente, o feed do Instagram. Quando a gente chega em casa depois de um dia intenso de trabalho, a gente não quer pegar um livro tão denso ou fazer uma aula tão complexa. A gente se joga no sofá e fica lá rodando o feed. Ou seja, se antigamente, quando a gente vivia sem celular ou a internet na palma da nossa mão, a gente saía para dar uma caminhada e pegar um ar e observar pessoas, agora a gente observa elas no Instagram ou no TikTok ou na rede social mais próxima. O que a gente sugere que talvez seja um definitivo para construir um monitoramento muito bom e uma aquisição de repertório realmente definitivo é que troquem as pessoas que você segue no Instagram. Eu tenho certeza que dá para dar um mudo numa galera ali no meio, ou realmente dar um follow em algumas pessoas e trocar o tipo de conteúdo que a gente recebe. Então, não necessariamente abandonar de seguir nossos amigos. Longe disso, mas misturem os conteúdos que vocês recebem para além da tradicional selfie do que alguém está fazendo. Então, eu fiz isso alguns anos atrás, faço recorrentemente na minha página, ou no caso, como eu, Paula, também manejo a conta de Instagram da PGB, eu gosto muito de ficar olhando no Instagram da PGB só as pessoas que a gente segue. E quem nós seguimos? Profissionais de todas as áreas. Então, ai, Paula, sou uma arquiteta assistindo isso e eu já sigo um monte de arquiteto. Ok, mas sigam modelos, estilistas, publicações, para mim, o mais importante. Então, New York Times, W Magazine, Bazaar, Elle, Vogue, enfim, todas as publicações mais internacionais, não só de moda, gente, mas publicações de jornais mesmo. Sigam decoradores, sigam empresas automobilísticas, diversifiquem no feed. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é que eu me envio na conversa os posts que eu gostei. Pode ser qualquer coisa, mas que eu acho que seja interessante para o futuro. É uma forma de manter essa biblioteca de ideias. Então, essa é a nossa dica de ouro. Esteja atento a tudo, não só a nossa área. Então, não só a ter um repertório de arquitetura, mas ter um repertório de música, ter um repertório de filme. Então, a música, gente, ela também é reconhecidamente um trendsetter. É uma área que acaba absorvendo muito facilmente essa questão do comportamento de consumo. Então, a gente teve, por exemplo, a ascensão dos artistas latinos nos Estados Unidos, e que envolve muito do comportamento socioeconômico do orgulho latino e do orgulho local por si só. Então, vejam como é importante, a gente brinca, olhar a Anitta
movimentos da Anitta não é apenas olhar a Anitta, é a gente entender como o movimento latino, de certa forma, está ganhando expansão num país extremamente nacionalista, que é os Estados Unidos, e entender como isso está sendo absorvido pelo mercado de um todo, né? Então, saber por que algo está fazendo sucesso. Esse é o grande diferencial. E ter esses outros repertórios. Nossa, realmente, a Barbie, por exemplo, que é um grande estouro agora e que, nossa, inspirou muitos produtos de extrema criatividade, na verdade, já estava fazendo muito barulho desde o início de 2022. Era uma questão de monitoramento. Então, onde a gente pesquisa para ter esse repertório mais afiado? Não esqueçam, claro, da PGB, mas aqui vocês podem tirar aquele print e bater foto dessa tela, que a gente tem algumas dicas como o Cool Hunter, a própria WGSN, né, gente? A Business of Fashion, que tem ótimas críticas sobre o mercado da moda e o que está acontecendo. E, claro, a Architectural Digest. Então, para o pessoal da arquitetura, eu sugiro a BOF, a Business of Fashion. E para o pessoal da moda, eu sugiro o Architectural Digest. E no Insta, gente, aqui, Bazar, Elle, New York Times, a própria Forbes, Still the Look e Vimmer, a IDO, também são ótimos perfis para seguir, para começar a movimentar esse Instagram. E a partir disso, quando a gente volta para o tema da criatividade, outra frase que eu gosto bastante, que é do Tom Linson, é: deixe-as conversando entre si e algo começará a acontecer. Então a gente absorve todo esse conteúdo e deixa elas conversando entre si para que as ideias venham com o alfa. Lembra que a gente falou antes? A inspiração não necessariamente acontece quando a gente está totalmente concentrado. Então eu lembro muito que na faculdade de arquitetura a gente tem um projeto bem emblemático, que é o projeto do museu. Muitas faculdades de arquitetura passam por esse projeto. E no momento que eu estava concebendo o meu museu, eu quis dar uma espairecida, eu comecei a mexer no Instagram. E eu acompanho várias bailarinas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E eu vi uma fazendo um movimento, eu falei, nossa, isso é tão poético, e até muito Zaha Hadid, né, que é uma arquiteta que fez muito sucesso com essas formas orgânicas. E daí nasceu o meu conceito, que era o movimento da performance. Então, que era inspirado no movimento de balé. Então, essas informações estavam todas aí. Zaha, orgânico, feminino, percurso e performance e balé. Só precisou um insight, uma maçã de Newton, para que elas todas se conectassem. Uma forma de deixar elas todas ali para que elas comecem a se conectar é o que eu chamo de arquivo de furtos. Para mim, talvez o mais definitivo dos movimentos de criatividade que a gente pode fazer. Eu tenho até aqui alguns meus. Isso são só 4. Gente, eu acho que eu tenho 15 desde a minha época da faculdade até hoje. Eu chamo ele de Brain. E para o pessoal que estava assistindo com a gente presencial, eles ganharam esse caderninho, que é o The Brain, que a gente chama, né? Que é o cérebro, que eu chamo de o cérebro para fora do nosso cérebro, para a gente anotar todo esse repertório e tudo que a gente tem assimilando. No início da faculdade, eu até anotava palavras e vocabulários que eu achava interessante, para a gente fazer o download do nosso cérebro para além e dar mais cancha para a nossa memória semântica, ter mais espaço para trabalhar. Então, é uma fonte inesgotável de repertório que não vai passar batido. A importância desse caderninho, gente, é que ele seja sempre com pauta livre e que vocês escrevam nele, escrevam à mão. Então, muita gente anota no celular, mas aí a gente não tem aquela ativação neural que a gente estava falando lá do começo. Então, essa é a importância da gente ter ele bem desenvolvido. E a partir do nosso caderninho, a gente pode ter essa visualização geral dessas imagens, que é uma etapa muito importante na hora da gente conceber algum conceito, mapear uma tendência e para o processo criativo em geral. Então, essa visualização pode ser no caderninho, ela pode ser numa parede, num board que a gente sempre fazia no início agora dos anos 2000, era muito tradicional as adolescentes terem em casa, né? Ou agora no digital, a gente pode ter no Miro. Então,
O Miro é uma ferramenta muito boa, gente. Ele é uma parede em branco que pode ser coladas vários post-its. Esse é um print do meu próprio Miro. Eu estava realizando uma pesquisa. Então, são as etapas, os insights e tudo que eu tirei a partir dele. Esse é um insight, então, do próprio Miro. E ele pode ser jogado, gente, dá para jogar imagem, dá para jogar vídeo, PDF, tudo nele. Esse que eu acho mais interessante, porque daí a gente consegue associar da onde a gente está tirando tal informação e por que foi relevante. Então, quando a gente fala sobre repertório, sobre nada se cria, tudo se copia e tudo é uma cópia, a gente fala importantemente sobre o livro do Cleon, que esse livro fala tudo sobre ele, e fala sobre as diferenças entre roubo de inspiração. Ou seja, gente, quando a gente se inspira, quando a gente adquire para o nosso repertório, não é roubar o estilo, roubar exatamente a ideia, é roubar o pensamento por trás da ideia. Então, aqui essa imagem ótima da Rihanna durante a performance dela no Super Bowl deste ano, em que ela para retocar a maquiagem com a marca dela da Fenty Beauty. Esse pensamento que ela tem com a marca é muito replicado pela Bianca Andrade. E não é uma cópia. Ela só faz essa inspiração muito bem para termos brasileiros. E ela é responsável por uma das maiores de marcas massificadas brasileiras, que é a Boca Rosa Beauty. Então, gente, a importância de a gente distinguir essa inspiração roubo como inspiração de roubo, o que realmente é uma cópia e é um plágio. Então, aqui até a gente pegou um caso muito frequente, que é a passarela, tá, gente? Que na passarela a gente tem algo lançado e logo depois a Zara ou um outro departamento lança com muita rapidez, e isso acabou colapsando o mercado de moda e de lojas de moda no geral, de departamento, né? Foi uma coisa muito séria. Mas quando a gente fala de roubo, dessa inspiração, é a gente pegar uma ideia e transformá-la. É isso que a gente está querendo dizer aí. É roubar de vários, é a gente pegar a ideia de várias pessoas, transformar essas ideias e condensar numa só. Quando a gente rouba de uma ideia, a gente estuda a ideia. A gente estuda a estratégia por trás da ideia. Agora, quando a gente faz um plágio, a gente imita, a gente copia sem saber por que estamos copiando. Então, a pessoa não está estudando a ideia, ela está folheando, ela não está lendo, ela não está entendendo. E ela só faz isso de uma pessoa. Então, saibam a diferença quando a gente diz, eu quero criar algo extremamente original. Não necessariamente algo é extremamente original, mas ele é uma combinação de várias ótimas histórias que já foram contadas. E aqui a gente pergunta, quando a gente está adquirindo todo esse repertório, para transformá-lo numa ideia, a gente pensa, o que faria disso uma história melhor? Assim, gente, a gente também fala um pouco sobre procrastinação produtiva, quando a gente está falando sobre repertório no geral. Por quê? Porque essa aquisição de repertório, que a gente fala dessa observação participante consciente o tempo todo, também depende muito da nossa saúde mental. Isso é muito importante. E o Austin Kleon, ele fala bastante sobre procrastinação produtiva, que é sair do ambiente de concentração, falamos antes lá nas ondas alfa e beta, para traduzir, para estar num ambiente criativo e ainda assim relaxante. Então a gente tem o exercício, gente. Lembra que a gente falou lá no começo a importância do cérebro criativo, não só das regiões do cérebro, mas como dos processos hormonais. O exercício, muitos dos hormônios que são liberados no exercício, endorfina, serotonina, etc., são liberados quando a gente faz algum processo criativo. Então a gente estimula esse processo hormonal de uma forma que limpe o cérebro e realmente consiga colocar nesse espaço de criação. O sono, de novo, falamos também a importância do sono como uma limpeza do cérebro para
a associação e consolidação de memória e desse repertório, e também, gente, de hobbies. Uma brincadeira que eu tive com uma pessoa uma vez foi que eu falei que eu nunca me senti tão bem mentalmente e tão criativa quando eu estava produzindo o meu TCC de moda, os 2 looks que eu estava produzindo, e eu passei literalmente que eu nunca estive me sentindo tão criativa na época, nessa época, porque eu passei 2 semanas inteiras só costurando junto à minha máquina de costura. Então, hobbies que têm muito a ver com o tato e com essa produção mais manual são ótimos para colocar o cérebro numa frequência de inspiração, de criatividade. Então, desenhar, pintar, enfim, são ótimos para o ócio criativo. E quando a gente fala de ócio criativo, a gente vem para a nossa outra bibliografia, que é um livro do Domenico Di Masi, que é uma entrevista com a Marina Serena Paglieri, tá, gente? E o que que fala esse livro aqui que eu trago para vocês? É um ótimo livro, tá? E ele fala que o futuro pertence a quem souber se libertar da ideia do trabalho como uma obrigação e apostar numa mistura de atividades que confunde tempo livre com o estudo. E eu acho que a gente já faz isso. Esse livro, ele é um livro mais antigo, claro, né? E com a digitalização, com a criação de outras demandas profissionais, do marketing digital, enfim, eu acredito que a gente está muito mais próximo disso do que a gente estava antigamente. Mas o ócio criativo não é aquela ideia de a gente estar trabalhando o tempo todo, mas de estarmos num fluxo de pensamento o tempo todo. Então, que o nosso tempo livre ele seja também dedicado a ter esse fluxo processual de ideias que quando a gente está, então, quando a gente está visitando um museu, a gente está visitando, a gente está fazendo essa observação participativa, quando a gente está estudando também, e para isso a gente consiga agregar no nosso trabalho. E aqui, gente, chegando ao final nesse capítulo do repertório, a gente fala da importância da gente entender as oportunidades a partir do nosso repertório. E a gente chama isso de oportunidades circunstanciais, um termo trazido pelo palestrante e ex-atleta de performance Joel J, agora esse ano do Gramado Summit. E ele fala uma coisa muito importante, que as oportunidades, as melhores oportunidades da nossa vida, elas chegam normalmente quando nós estamos preparados para ela. A mesma coisa com as ideias, a mesma coisa com uma oportunidade que pode mudar a nossa vida. Ela existe se nós temos a visão de encontrá-la. E isso, de novo, não é uma romantização e positividade tóxica, tá, gente? É uma questão de, se nós tivermos repertório suficiente para identificar essas oportunidades e gaps de mercado, isso é uma oportunidade circunstancial. Ela é relacionada à quantidade de repertório que a gente tem. Ou seja, uma frase muito clássica do Picasso, que eu gosto de trazer ela aqui é: a inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Então, pessoas que elas têm muitas ideias e vêm a partir delas muitas oportunidades, na verdade são muitos referenciais. Então isso a gente escuta muito. Nossa, que puta ideia essa collab. Na verdade, é um referencial de alguma marca que já tenha feito isso. As oportunidades só são criadas quando elas são vistas e identificadas. É só possível fazer relações e enxergar essas possibilidades de atrelar o meu trabalho ou o meu processo criativo com outra coisa que está acontecendo no mercado, se eu sei que está acontecendo. Então, é muito mais fácil os processos inovativos a partir de uma ótima gama de repertório. E por fim, a gente acaba esse capítulo do repertório com a seguinte frase: compartilhe seus pontos, mas não os conecte. Ou seja, é sempre muito bom a gente trazer esses pontos a público e trocar ideias e conversar com a nossa equipe no geral e com outras pessoas para fora do nosso contexto. Mas não necessariamente faça o caminho do seu processo, do seu escritório.
só compartilhe os pontos para que mais pontos agreguem a essa rede. E assim, a gente começa a nossa parte do flow da criação. Hey, strangers! Então, vamos falar um pouquinho do flow da criação agora. A gente passou por toda a ideia de como se constrói a criatividade no nosso cérebro. Falamos também sobre a construção e alimentação dessa criatividade, que é o repertório. E agora a gente vai entender como se forma realmente a ideia. Então, falando um pouquinho da anatomia da ideia, a gente pegou muita bibliografia nesse livro aqui, que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. É um livro que agora ele está um pouquinho desatualizado, porém o Thiago Matos é um futurista que vale a pena seguir. É um futurista gaúcho brasileiro, ele dá aula em várias universidades, inclusive na Singularity, que é uma universidade bem famosa pelo seu curso de futurismo. E ele tem uma abordagem nesse livro bem didática de design no que realmente é uma criatividade simplista, assim, simples no caso, né? E ele descreve a anatomia de uma ideia como a inspiração, a vontade, aí sim a ideia, depois o protótipo e o projeto. No caso do Thiago Matos, pelo seu background de design, ele foca bastante nesse livro falando do MVP, que é o Minimal Viable Product, ou do protótipo, né? E isso é uma abordagem bem da escola do design. No momento, dentro da PGB, nós também estamos estudando uma abordagem antropológica, de pesquisa antropológica, na verdade, que é não passar tanto tempo estudando protótipo e passar muito tempo mais estudando a vontade, a inspiração e a ideia. Então, são formatos de colocar projetos em prática. Na escola do design, a gente tem inspiração, vontade, ideia e protótipo muito rápido, teste de protótipo para voltar para a ideia e depois poder executar o projeto. Então, essa parte é mais condensada. Já na antropologia, a gente passa uma boa parte da inspiração e vontade para ter uma ideia e apenas um protótipo de uma forma mais assertiva. Então, são formas e escolas de colocar um projeto em prática. Mas quando a gente fala de criatividade, é importante a gente pensar no gráfico do flow. No gráfico do flow, eu chamo porque ele estuda muito quais são os processos, os sentimentos do processo criativo. Às vezes a gente atribui muito, tô desanimado, tô com ansiedade, não tô conseguindo produzir. É uma forma que a gente, por isso que o autoconhecimento nesse caso é muito importante, gente, porque é uma forma da gente travar o nosso processo produtivo e o nosso processo criativo de alguma forma. E na verdade, o autoconhecimento, que é uma das habilidades também das mais procuradas que serão dos próximos anos. Então, tanto nesse XSW, de 2 temporadas já falando, como também em vários outros summits, eles apontam que a inteligência emocional talvez seja, então eles chamam de QE, né, em vez de QI, a inteligência emocional QE talvez seja um dos maiores moedas de troca, dos maiores forças que existe dentro de um profissional no mercado. Por quê? A habilidade de reconhecer que sentimento está passando. E isso, para o processo criativo, é muito importante. Então, aqui a gente tem, quando a gente tem um desafio, tá, gente? A gente está num processo criativo em que o nosso desafio, em comparação com a nossa habilidade, gera uma profusão de sentimentos. Vamos dando exemplos. Quando a gente tem um desafio baixo e nossa habilidade também não é muito grande, a gente tem pouca capacidade. Ou seja, é um desafio simples, a gente tem pouca capacidade, nós temos uma apatia, não temos interesse em realizá-lo. Sabemos que, de certa forma, não vai ser uma coisa que nos interesse e vai ser relativamente simples. Quando a gente tem um desafio maior, mas a habilidade ainda baixa, nós estamos preocupados. Essa preocupação tem muito a ver com esse desafio que já se mostra um pouco mais, com um pouco mais de corpo do que frente à nossa habilidade. E quando nós temos
um desafio grande, mas não nos consideramos muito hábeis, nós temos uma certa ansiedade, o que trava muito o processo. A gente tem um psicológico comprometido. Um exemplo muito fácil, na arquitetura, por exemplo, em que a gente tem muitas facetas para cuidar durante o processo, a iluminação, às vezes, pode ser um desafio muito grande e nossa habilidade não ser tão coerente quanto o desafio. Isso causa uma certa ansiedade e trava o projeto nesse ponto. Dando um exemplo bem básico. Agora, quando nós temos uma habilidade ok e um desafio baixo, a gente tem um pouco de tédio. Então, saber diferenciar o que é ansiedade, o que é apatia, o que é tédio é muito importante para a gente entender que nível de desafio a gente está entendendo. Então, é uma atividade de fácil, fácil atribuição para um nível de conhecimento bem bom. Então, é ok. Agora, quando a gente tem um desafio um pouco maior que a nossa habilidade, a gente tem uma excitação, ou seja, o desafio é um pouquinho maior que a nossa habilidade, mas não o suficiente. Então, ele tem uma proporção aí legal. Então, a gente acaba se sentindo um pouco animado. Outro exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar em público, tenho habilidade para tal, mas esses dias eu estava falando em público num palco, com um microfone, muitas pessoas. É um desafio maior do que eu normalmente estou acostumada, porque eu não sou ainda uma palestrante de grandes multidões, então não é uma habilidade 100%. Ou seja, eu estava animada, estava dando aquele friozinho na barriga que a gente chama. Quando a gente tem, agora caindo para esse ponto aqui, uma atividade que é uma habilidade muito fácil, mas um desafio muito fácil, uma habilidade muito alta, mas um desafio muito fácil, um desafio baixo, a gente tem uma atividade de facílima resolução. Normalmente, a gente faz essas atividades no começo do dia para começar a entrar num fluxo de produção. Vocês estão vendo que eles estão vindo mais para cá, certo? A mesma coisa quando a gente tem uma um desafio, mas uma habilidade alta. A gente tem uma sensação de controle. Então a gente começa a aquecer para ir chegando no tão conhecido fluxo. O estado de hiperfoco é quando a nossa capacidade é adequada ao tamanho do problema. Ou seja, é muito mais fácil a gente começar por desafios que nos dão excitação, relaxamento, controle, para depois entrar em processo de hiperfoco. Em vários aplicativos que ajudam em produtividade, eles chamam de deep work essa fase de hiperfoco, que na verdade a gente treina nosso cérebro para ir entrando nessas ondas e daí a gente entra em completa, então a gente vai botando ele no alfa e entra em completa ondas beta, entrando no estado hiperfoco e realmente podendo produzir. Vocês vão ver que eu falo muito do flow durante essa talk que a gente tem, né, gente? E quando a gente fala de processos criativos, Graham Wallace, ainda em 1926, definiu alguns processos que a gente conhece muito bem, que é, primeiro, gente, a preparação. A gente falou até agora, então, sobre conhecer o nosso cérebro, colocar ele nesse meio e ter esse repertório, começar a pesquisar sobre esse repertório um pouco mais específico. A incubação, ou seja, é quando a nossa ideia ela está começando a se formar, quase se encontrando, então quase se encaixando. A gente já tem várias ideias soltas e está tentando construir ela. E aqui a gente tem um gráfico muito bom que todo mundo conhece, que é uau, ok, esse insight, essa referência é muito boa, mas o que eu faço com ela? Ai, não tá legal. Ah, isso aqui tá. Não, tá uma bosta, desculpa a palavra. E depois a gente. Então a gente tem essa fase da introdução que é um pouco mais dramática, e depois a gente vai ver um pouco mais sobre processos em grupo e como isso funciona. Depois a gente tem a iluminação, é o insight. A gente tem o tará, que é realmente a ideia, a construção. E a partir desse insight, então, a gente tem o que a gente chama o Vale das Ideias, que é trazido também pelo Thiago Matos no Vai Lá e Faz. Então, depois desse processo
do repertório, mais o processo de destrinchar essa ideia e realmente fazê-la nascer, a gente tem a ideia. E daí esse é o problema, é o tempo de execução para a energia e emoção que a gente tem. Então, se passa muito tempo, a nossa energia e emoção cai e a gente sente a necessidade de uma nova ideia. Esse vale das ideias é altamente prejudicial. Por isso que a Escola do Design defende o tempo e execução numa maior velocidade, para que a gente aproveite essa emoção. Mas ele também chama da teoria da toalha molhada. Ou seja, gente, a toalha molhada, o que ela funciona? A gente aperta uma toalha, sai. A gente pega a toalha de novo, aperta mais um pouquinho, sai mais um pouquinho. E aperta mais um pouquinho e sai mais um pouquinho. Ou seja, para a gente não cair nessa sabotagem do Vale das Ideias, de sempre querer ter ideias novas e nunca tirá-las do papel, a gente sugere sempre pensar e mentalizar a teoria da toalha molhada. O quanto eu posso extrair da mesma ideia em diferentes execuções. Então, na PGB, nós somos uma comunidade de criativos. Logo, muitas ideias vêm à luz o tempo inteiro. E a gente tem um vale das ideias considerável. Porém, agora a gente está trabalhando a ideia da teoria da toalha molhada. Ou seja, quando a gente tem uma ideia, quanto a gente pode aplicar essa ideia em diferentes execuções para que a mensagem se passe de uma maneira mais efetiva. Então, para tirar essa noção de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, isso num livro chamado Gatilhos Mentais, muito bom também, vou trazer depois para vocês, ele fala que as pessoas não conseguem se concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se tem a mesma ideia, aquela ideia simplista, criativa, com camadas, efeito cebola, efeito toalha molhada, ela tem uma mensagem muito mais assertiva. Isso para comunicação, Instagram, marketing e estratégia, e não tanto para design, mas principalmente para a comunicação da ideia, é essencial. E depois a gente tem a verificação. O que no caso é a verificação em si, tá? É a gente validar essa ideia de alguma forma. E aqui é tão importante a gente ter o posicionamento de outras pessoas. Então, a gente observa alguma coisa e convida outras pessoas para observá-lo. É uma frase aqui do Austin Kleon. Ou seja, o quanto essa pessoa pode contribuir para essa ideia, para que ela não caia no vale das ideias. E realmente a gente possa torcer cada vez mais. Quando a gente fala de cocriação, gente, cocriação talvez seja a palavra da década para a criatividade, a colaboração, inclusive um dos capítulos do Trendbook 2024 da PGD é colaboração e inovação aberta, que é uma estratégia projetual e processual muito forte que a gente aprendeu na CXW deste ano. Ele fala bastante nessa fase de cocriação sobre a divergência das ideias. Então, a gente tem a diversidade de ideias num range, num nível, e o tempo em outro. E esse gráfico, gente, o que é mais legal é que ele é muito parecido com um gráfico de pesquisa de design, que é o duplo diamante. Então, ele começa com um ponto de ideia e a gente diverge, a gente abre, a gente traz muitas ideias diferentes uma da outra na equipe. A gente tem fases emergentes, pô, essa ideia é muito boa, e fases de reclamação. Essa ideia não vai funcionar. Acho que não estamos nos entendendo. Para depois entrar numa fase convergente. Então, a gente precisa ter até aqui que a gente consegue chegar tanto de discordância quanto de concordância e fazer essa fase convergente. Então, isso é muito importante para quem está assistindo em equipe isso, entender que sempre vão ter, a partir do ponto de ideias, soluções muito diferentes, algumas que nós vamos discordar, mas a melhor parte é encontrar a discordância com a concordância para convergir na melhor ideia. Então, só pegar a concordância talvez não seja o foco. Talvez, de ideias muito diferentes podem, junto com essa ideia aqui de cima, construir algo muito inovativo. Gente, quando a gente fala de multitask e o lado das ideias, sabe quando a gente tem o gráfico de antes da ideia sendo formada? A gente fala um pouco aqui durante o processo criativo
sobre o multitasking. Então, a gente viu um pouco do gráfico do flow, da ideia sendo formada, e quando nós estamos trabalhando, a gente tem muito isso, muitas ideias ao mesmo tempo e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Durante o SXSW, a gente viu a apresentação de uma pesquisa muito forte sobre como o multitasking, na verdade, cientificamente, isso foi mostrado através de exames médicos, cansa muito mais o cérebro do que uma tarde de hiperfoco. Por quê? O cérebro, quando nós estamos começando a realizar uma tarefa, se a gente não terminar ela, a gente quebra, começa uma tarefinha e volta para a tarefa que a gente estava, ele gasta muito mais energia para subir e descer no foco. Eu estou desenhando aqui o gráfico que eu me lembro da pesquisa. Enquanto, se a gente faz uma sessão de hiperfoco, ela fica muito mais linear, ela cai para um descanso, porque é necessário, porque o cérebro ele tem uma decaída depois do tempo dessa coisa do hiperfoco, e a gente consegue retomar. Então, por isso que existem muitos estudos que fazer algumas tarefas para começar a colocar o cérebro no hiperfoco, realizar a tarefa do hiperfoco e dar o descanso é o melhor para o cérebro ter energia. Então, existe muito daquilo. A gente trabalhou, depois de um dia inteiro de trabalho, a sensação de que a gente não fez nada, mas está exausto. Isso é o nosso cérebro multitask. Então, a importância da gente, primeiro, entender o nosso flow, entender o que nos gera excitação, controle, relaxamento e depois o flow, como isso é de desafio e habilidade, construir nosso dia em cima disso para ter um processo criativo mais eficiente e fugir do multitasking, que é o mais difícil, eu acredito, para a nossa sociedade hoje em dia. E, enfim, a gente vem, gente, com a priorização das tarefas. Ou seja, é uma matriz muito conhecida do Eisenhower, né? Que ele é um ex-presidente americano durante a Segunda Guerra. E ele trouxe isso, que eu acredito que seja muito interessante para o nosso processo criativo, que é o que é urgente e importante, o que não é urgente e não importante. Se é urgente e importante, faça agora. Essa é a priorização do nosso to-do list. Se é importante, mas não urgente, faça a nossa listinha. Se é urgente, mas não é importante, delegue. Delegar é o mais difícil da criatividade e talvez o mais essencial para a gente poder produzir. Se não é urgente e não é importante, é o mais difícil, mas elimine. Tire do momento por enquanto. Então, limpar o nosso processo criativo. Então, vamos começar com tarefas pequenas e urgentes. A gente faz a importante, mas não urgente, à tarde com o hiperfoco. E o que é urgente, mas não importante, a gente delega para as pessoas mais próximas a gente. E assim a gente entra, gente, no nosso break. Vamos dar uma respirada para então para a fase das ferramentas. Então, gente, vamos falar das nossas ferramentas. 5 exercícios de estímulo para a gente começar a elaborar e desenvolver essa habilidade. A gente viu tudo, a gente viu o cérebro, como funciona realmente essa neurociência do cérebro, como ela está estruturada, como a gente desenvolve essa habilidade. A gente falou bastante sobre repertório, sobre procrastinação criativa, sobre oportunidades circunstanciais. A gente falou sobre o processo criativo, mas e agora, Paula? Eu quero botar essa habilidade em prática, eu quero estimular junto comigo e com o meu time. Essas são as 5 ferramentas que a gente utiliza, tanto na PGB quanto com outras equipes em outros workshops, para fazer acontecer. Então, a primeira ferramenta se chama o Sim-E, Yes and, que a gente chama, que é bem comum quando a gente vê aquele filme Sim, Senhor, que ele muda a vida dele a partir do sempre dizendo sim. Como ela funciona, gente? O Sim-E é uma regra básica que a gente fala, tanto para lideranças quanto para grupos criativos, e na verdade é um exercício muito forte que a gente usa não
como uma ferramenta intencional, mas sempre ter isso no fundo da mente. Na essência, não vale dizer não. Então é um exercício. Vamos pensar que estamos sentados discutindo um projeto, discutindo uma estratégia de marketing. É um exercício para que cada um do grupo diga uma ideia, mas não vale dizer não, sempre complementando a ideia do outro. Ou seja, alguém teve a ideia, uma ideia X, a segunda pessoa fala sim, e deveríamos complementar com isso. A terceira pessoa, sim, e deveríamos complementar com isso. Então, é uma ideia de sempre adição, complementação à ideia do outro. Essa é uma atividade completamente em equipe, parece muito básica, mas ela é totalmente determinante quando está fazendo um processo de brainstorming em equipe. Então, é muito bom para discussão de novas ideias de estratégia de marketing e também para discussões de atmosferas de projeto, por exemplo. Então, sempre complementa. O que vai precisar? Pelo menos um time de 3 pessoas para fazer um bate-bola bem legal. E é bem interessante ter um board, um, uh, um quadro, um papel para ir anotando as ideias e ver essas conexões. Claro, né, gente? Sempre com todo o seu a sua viabilidade. A brincadeira que a gente fez no primeiro workshop de criatividade é que se a gente ficar dizendo sim, 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 a gente acaba com um helicóptero. Mas com a sua viabilidade e sempre conectando a ideia do outro e nunca negando, a equipe também se sente mais valorizada. Pensando num modo de colocar essas ideias em prática com uma edição bacana, mas com todo mundo sempre contribuindo. Essa é uma ideia bem prática, bem inicial. Então, a gente aqui pausem o vídeo e incentiva vocês a executarem um exemplo disso. A segunda ferramenta se chama Don't Stop Writing, que é uma das minhas preferidas e é também conhecida como escrita em queda livre. Ela é muito boa para desbloquear, quando a gente está bloqueado, e seja em qualquer área, design gráfico, fotografia, arquitetura, é muito bom fazer o processo da escrita, porque a gente tira as ideias e faz o download do cérebro. Então, a escrita em queda livre funciona assim. A gente coloca um tempo no cronômetro, pode colocar uma música, o tempo de uma música, por exemplo, e a gente descreve, como a gente pode, libera tudo que está na nossa cabeça. Então, com esse cronômetro, a gente pega um papel em branco e começa a escrever sem parar. Não vale parar, não vale apagar. Em nenhum minuto, quando a gente está digitando ou escrevendo, parar para pensar. Tem que escrever, mesmo sem conexão, mesmo escrito errado, mesmo com a pontuação errada. É só para fazer o flow das ideias. Então, é literalmente a queda livre. Sem parar para pensar, sem apagar. É estar sempre escrevendo, independente do sentido. É uma tarefa que é feita sozinho, então você pode fazer sozinho em casa, por exemplo, no momento que você está tentando ativar um pouco mais a criatividade ou depois de uma palavra cruzada, ou também dá para fazer em equipe, que é muito legal, antes de começar o dia, todo mundo junto, 2 minutinhos. O que a gente sugere e fez com a turma 2 foi 30 segundos, depois 2 minutos inteiros, e quem estiver se sentindo inspirado, 5 minutos também ajuda muito. A nossa indicação é que sempre seja feito com lápis e caneta e uma folha de papel, sempre manual de preferência. Mas, claro, um teclado ou computador também funciona se você está vendo isso online. A gente reforça que manualmente é melhor, mas, claro, se você quiser, pode optar pelo teclado, que também funciona, só não vale parar. Vamos executar um exemplo? Strangers. Passamos para conexão e intuição. Qual é essa ferramenta, na verdade? Então, a gente viu o Cine, que é uma ferramenta super fácil e bem dinâmica para fazer em equipe. É basicamente o fundamento da criatividade, né?
quando a gente está, o fundamento de trabalhar em equipes criativas. Depois a gente viu a escrita em queda livre, que é um processo mais introspectivo, e a conexão intuição, eu diria que também é. Por quê? A conexão e a intuição, ela é a mais visual de todas. Ela trabalha com uma sucessão de imagem e termos, e ela é muito parecida com o que é um mood board e um brainstorm combinados. Eu chamo de concept board. Essa ferramenta, Conexão e Intuição, é um formato que nós usamos muito aqui na PGB, principalmente para a produção de desenvolvimento de atmosferas. E a ideia dessa é realmente construir um conceito cheio de camadas, mas que seja para fora do óbvio. Então, quando a gente está com um problema em específico, putz, quero resolver, por exemplo, eu tinha um casal que gostariam de fazer uma casa, eles estavam os dois num processo bem específico de saída de casa, queriam construir uma casa que fosse um objeto de segurança para eles. E a primeira coisa que eles me deram de referência é que eles gostariam de umas imagens de bichos marinhos nas paredes. E isso do bicho marinho, a gente começou a fazer o seguinte processo, então. Como a gente faz? A partir do bicho marinho, eu comecei, então, a fazer um brainstorm de marinho, oceano, praia, frio. E saindo do efeito do que a gente espera de praia. Então, refúgio, rochas. E depois eu trouxe isso para o Pinterest. Então, eu fui procurando praias, veio essa sensação de frio, de refúgio. E a gente criou um espaço, um ambiente que ele se chama refúgio. E a gente trouxe vários elementos dessa questão do refúgio, a estrutura aparente, as cores mais frias, a textura para dentro. Então, como funciona a ferramenta da conexão e intuição? É realmente pegar uma palavra e fazer um brainstorm dela, e a partir do momento que chega numa palavra interessante, jogar ela em sites como o Pinterest, por exemplo, e através das imagens relacionadas, ir construindo outras ideias do conceito. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe mais uma ideia. A gente tem também para desenvolvimento do espaço, um casal que é muito caloroso. Então, a gente foi com essas ideias de calor e começou com essa ideia de savana mesmo, que isso foi uma ideia que chegou a partir do brainstorm. E a partir disso a gente trouxe ideias de viagem, ideias de materialidade, tudo para construir um só ambiente nesse conceito. A mesma coisa aqui, que era para um escritório ginecológico, por exemplo, que a gente chegou no conceito impressionista, porque foi o todo da ideia do romântico, do feminino, da mãe, para os quadros de Monet. Então, como a gente pode relacionar a partir do próprio algoritmo que o Pinterest oferece? Esse, então, é o concept board que a gente chama daquele apartamento refúgio. Então, vocês podem ver que começou com essa imagem aqui. A gente tem azuis muito mais profundos, né? Então, a gente veio com essa ideia de uma praia muito mais quase melancólica, que a gente diria. Então, olha a importância. Agora, a gente também está se especializando em personalidade de marcas e espaços. Olha a importância na conexão e intuição da gente fazer um cascatear de palavras e conceitos que consigam descrever o espaço ou a marca. Então, poder atribuir, aumentar esse vocabulário para a gente ter adjetivos que possam atribuir e a gente saber que conceito a gente quer chegar. Então, a partir de um conceito melancólico, a gente sabe que são cores mais frias, são sensações mais de frio, são sensações mais táteis mesmo. Então, olha a importância da gente ter. Por isso que a conexão e a intuição são palavras que vêm muito associativas do sentimento. Então, esses são alguns exemplos. Aqui, por exemplo, a gente estava criando um conceito mais burru, japandi, para um casal que estava... Ambos são artistas, então a gente também estava nessa ideia, beirando a melancolia, mas brincando um pouco com o burru. Então, a ideia do contraliteral é justamente isso. Eu super sugiro para escritórios, para equipes, testarem isso sempre em criação de conceito. Então, na prática, como funcionaria?
senta toda a equipe e, a partir disso, vai fazendo um cascatear de conceitos, de associações, depois juntos abrirem o Pinterest e irem selecionando imagens que acham que fazem sentido com essa história de conceito. Isso pode ser feito tanto em equipe quanto individual e depois mostrado umas para as outras para ver os pontos de como a gente tinha visto antes, de collab e convergência. Eu acho que dá um ótimo resultado. A nossa quarta ferramenta e penúltima, ela é o oposto e talvez até bastante parecida, da conexão e intuição. É o contra e literal. Junto a essas associações mais intuitivas, a gente quer que force o não intuitivo. Ou seja, pensar na extrema literalidade ou no seu extremo contrário. Então, qual é a essência dessa ferramenta 4? É pensar um conceito, uma ideia, uma terminologia no seu extremo, seja ele na sua literalidade ou no seu formato contrário. Existe uma coisa chamada a lógica do 10º homem. O que isso significa? Que era uma prática feita em Jerusalém. Se existem 10 homens, 10 pessoas num conselho e 9 pessoas concordam com uma coisa, a 10ª pessoa sempre precisa discordar. Então, é um exercício também muito bom de fazer em grupos. Eu também apelidei muito, como a gente pode dizer, informalmente, de advogado do diabo. E é uma lógica muito boa para fazer em grupo e também individual. São formatos diferentes. Qual é a essência? É exatamente isso. O B espelhado pode ser um D, que pode ser um Q, que pode ser um P. Ele continua na sua literalidade. E são vários pontos de vista contrários. Então, sempre guardem essa imagem em mente. Até vale a pena tirar uma foto e colar na parede para lembrar sempre do conto literal. Então, vale fazer com papel e caneta ou numa busca de imagens. Fazer em grupo é muito rico, porque sempre pode associar a um termo, uma ideia que todo mundo concorda, então a última pessoa precisa discordar e oferecer um ponto de vista completamente diferente. Ou fazer ele sozinho. Como isso pode ser feito sozinho? No literal, por exemplo, existe uma marca de mobiliários corporativos que estava fazendo um mobiliário justamente para uma área comum de descompressão, uma área que juntasse tudo. Esse nome do produto foi dado de Stim, que é cardume em norueguês, porque cardume significa um grupo que se movimenta muito bem. Então a gente vai para a extrema literalidade. Quando a gente está pensando no mobiliário para grupo, o que é mais literal do grupo? Cardume, coletivos no geral, né? E o cardume é um coletivo e depois a gente consegue construir toda uma comunicação e até a própria forma do produto em cima disso. Olha que legal. Quando a gente fala, por exemplo, estamos pensando em edição de imagens, estamos pensando em edição de um look, estamos pensando em edição de um projeto, nós pensamos em limpeza. Ou seja, a gente pode começar a atribuir isso, associar a, por exemplo, uma comunicação com essa ideia do aspirador, por exemplo. Então, é um formato mais inteligente, aquilo que a gente normalmente faz quando pensa. Outro exemplo muito legal, quando a gente pensa em falar em equipe, a gente pensa em time. Pode ser um time que realmente precisa funcionar em extrema harmonia, como o do Remo. Então, a gente está falando, conheça nosso time, por que a gente não pode fazer uma imagem que atribua mais a isso? Ou, quando a gente pensa, então aqui a gente trouxe também o grupo do cardume, então a gente consegue fazer essa associação que nem esse imobiliário, ou quando a gente pensa no contra e literal. Por exemplo, a gente está falando apenas de cores. E cores na natureza, a gente pode trabalhar com totalmente falta dela. Então, o contra literal, depois a gente vai ver que é um aspecto muito utilizado pelo próprio Austin Kleon, falando sobre subtração e contra,
sobre como os desafios podem instigar os momentos mais criativos das pessoas. Então, eu sempre sugiro a fazer o exercício ali do 10º homem, da 10ª pessoa, tanto em grupo quanto se a gente está construindo um conceito, ao invés, depois da construção associativa, pensar no contra ou no literal, como isso seria. É muito rico e adiciona muitas camadas. Por fim, a gente traz o brainstorm conjunto, que também pode parecer quase um pouco óbvio, mas ele é um exercício muito bom para grupos, principalmente porque ele abraça as pessoas tímidas, vamos ser mais informais. Então, quando a gente pensa na essência do brainstorm conjunto, é exatamente como a gente faria sozinho ou num grupo, porém ele fica mais anonimato. Então, dessa vez, cada uma das pessoas, ela propõe uma ideia em um papel, cada pessoa tem a sua própria ideia, e depois de dado algum tempo, 1 minuto e meio, 2 minutos, essa pessoa passa para a pessoa ao lado e cada uma das pessoas do grupo precisa ir puxando uma nova ideia a partir daquela ideia central ou de uma dada. O legal é que, como ela é mais anônima, as pessoas ficam mais confortáveis do que falar em público, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm. Ela não precisa se acusar da ideia depois, mas é muito, muito rico. A gente fez, inclusive, isso para processos de TCC, por exemplo, quando a gente está com uma ideia de pesquisa e quer entender como o público geral ou como o restante das pessoas veem o mesmo formato. Então, ainda, por exemplo, vamos supor que eu estou lançando uma coleção de calçados e eu quero lançar eu estudei que o consumidor, que é uma próxima tendência muito forte do mercado, são as sapatilhas, por exemplo. É legal a gente colocar a sapatilha como centro e, junto com a equipe, passar essa ideia para ver quais são as impressões das pessoas na sapatilha no geral. Quais são as ideias de renovar uma sapatilha? É a melhor forma de trazer novas ideias para o grupo, associando pontos de vista. Então, para fazer isso, que foi o exercício que a gente fez com a turma 1, é papel e caneta, um board, se a pessoa se sentir à vontade de fazer, aberto, ou isso pode também ser exercitado no Miro, muito legal, muito principalmente para equipes híbridas, também muito divertido, cada um pode ser uma cor de post-it e pode construir todo o movimento. Então, ao invés de fazer esse brainstorm sozinho, é literalmente um brainstorm guiado. O mais importante de todas essas ferramentas, gente, é que são ferramentas óbvias. Opa, perdão. São ferramentas óbvias que, na verdade, elas são, a gente precisa lembrar de aplicá-las sempre antes de algum processo criativo, de alguma reunião, como um aquecimento de uma reunião numa segunda-feira, por exemplo, ou até sozinhos em algum momento do nosso dia, como um processo antes de criar. A gente acredita fielmente que é um formato que vai mudar realmente a cultura da empresa e tem realmente resultados nítidos ao longo do tempo. Pensamento extra, a importância da edição. Então, depois de todo esse exercício que a gente fez, a importância de limpar essas ideias. Que nem a gente falou, de repente, se a ideia fica muito louca, a gente acaba saindo com uma ideia muito mirabolante e muito complexa. Lembrem-se, as ideias precisam ser de fácil execução para que elas possam sair no papel. Então, a edição dela é muito importante. E é justamente o que o Austin Kleon, lembrando de Hope como artista, fala. A criatividade é subtração. Limites sempre ajudam muito no processo criativo, porque eu acredito que todo mundo se relaciona, que o sonho do arquiteto às vezes pode ser uma liberdade criativa imensa, mas às vezes também é um grande condicionante para que o projeto fique empacado. É bom ter limites. Então, talvez executar se dar um limite de tempo, por exemplo, eu quero terminar isso até tal tempo para ver até onde eu consigo fazer.
ou usar apenas uma cor numa pintura, ou apenas um material na roupa. Valentino usou isso muito bem, que deu início à era do pink, do rosa pink, lá em fevereiro de 2022, fazendo uma coleção apenas em preto e rosa pink. Então deu destaque para a materialidade, que foi uma das coleções mais lembradas até hoje. Então vejam como, às vezes, reduzir a gama pode gerar projetos ainda mais notáveis. E por fim, a gente traz aqui a ideia do Green Eggs and Ham, os ovos verdes e presuntos. É um clássico gigantesco nos Estados Unidos do Dr. Seuss e é um livro escrito em apenas 50 palavras. Ele foi desafiado pelo próprio editor antes de lançar esse livro e só tem 50 palavras diferentes. Acaba por ser um dos maiores clássicos americanos quando a gente fala sobre leitura mais comercial. Gente, vamos entender um pouquinho quem é a PGB, para quem ainda não conhece, e depois a gente dá essa abertura para vocês mesmos realizarem essa dinâmica em casa. Então, vocês já sabem que nós somos uma plataforma de mapeamento e tendências de consumo e comportamento. Então, a gente fica monitorando todos esses comportamentos, mas nós, claro, estamos ligados com toda a comunidade criativa e nosso propósito é justamente a gente incitar essas discussões para que a gente crie coisas mais relevantes, mais sustentáveis e mais usáveis. Então, a gente tem a nossa plataforma online, mas também tem os workshops presenciais, o nosso material físico e pesquisas direcionadas. Nós somos um grupo que calcula, rastreia e descobre tendências. Então, nós somos um grupo feminino, da qual eu me orgulho muito em estar dirigindo. E a gente tem, então, esses dois braços, a PGB Intel, que é uma plataforma de análise de comportamento, que vocês já estão no site, com os conteúdos físicos que o pessoal do Clube sempre recebe e também está disponível na nossa loja. E também tem a PGB Creative, que a gente faz pesquisa customizada e põe a mão na massa, desenvolvendo atmosferas, desenvolvendo conceitos e também treinando equipes para fazer o mesmo. Então, esse é o nosso site. A gente já tem mais de 200 reportes publicados em 2 anos. A gente acompanha NRF, Salone, SXSW e Maison Objet pessoalmente para passar para vocês o que está acontecendo. E a gente tem previsões acertadas e confirmadas ao longo do ano pelas principais mídias. Então, isso é muito legal, porque é muito bom ver as nossas previsões acontecendo de verdade e estando bombando no mercado. A gente tem várias publicações em andamento e, claro, já estamos trabalhando no nosso Trendbook 2024 e, como eu mencionei várias vezes, fica aqui a dica para vocês ouvirem o nosso Stranger Podcast, que tem um conteúdo muito legal com especialistas na área, para a gente falar um pouco sobre arquitetura, design, um pouco sobre criatividade também e inovação, que a gente fala tanto. Então, já segue o Stranger Podcast lá no Spotify. Aqui a gente deixa, claro, o nosso QR Code para vocês terem esse desconto na nossa loja, com planos apenas de R$19,90 por mês. E agora eu convido todos vocês a executarem a dinâmica com a equipe, deixando, é claro, sempre o que vocês acharam para a gente nos comentários. Eu acabo por aqui a nossa aula dizendo, gente, a criatividade é realmente a única habilidade que de fato tem o poder de mudar o mundo. Então agora, essa responsabilidade também é de vocês, de pensarem como vocês vão mudar a realidade daqui para frente, sempre pensando em todas essas ferramentas que utilizamos juntos. Foi um prazer passar todo esse tempo aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz e eu espero ver vocês na nossa plataforma e nas próximas aulas. Um grande beijo e stay rolling!